Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, está conversando conosco aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Por que ele está aqui conosco conversando em nível nacional pela Rede Brasil? Foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil, com uma administração impressionante naquela cidade do litoral de São Paulo. Nós estávamos falando dos segredos do mar de Ilhabela e falando de galeões, de navios naufragados ali na costa da sua cidade, prefeito. E tem uma história, eu vou conferir agora com o senhor aqui, o chamado Titanic espanhol afundou ali, não é? É verdade isso? Confere essa história que tivemos o navio... Navio que saiu da Espanha com destino a Buenos Aires, o Príncipe das Astúrias, em 1916... 4 anos depois do afundamento do Titanic. Ele afundou lá, na nossa costeira. Existem indícios de que mais de 1.000 pessoas faleceram ali. Sumiu o ouro que estava a bordo, então tem muita coisa nebulosa ainda a respeito desse navio, que a história não esclareceu, mas foi um naufrágio considerado um dos maiores do mundo, no hemisfério sul, o maior. Olha, quem gosta de mergulhar no mar e é fã de caça submarina, sabe dessa história que a gente está falando, porque o Titanic espanhol, Príncipe de Astúrias, é um objeto de curiosidade, de empenho, de mergulhadores de todo o Brasil. Muita pirataria, viu, irmão? Também. Opa! É mesmo? Algumas obras de arte, sabe que tinha destino a Buenos Aires, 4 esculturas feitas na Espanha. Está muito próximo ali à praia? Não, próximo à costeira, ali naquela região. Ali não tem praia, é a parte costeira, de mais pedra. É a região aberta para o mar, ali Ponta do Boi, e o navio se chocou numa noite, segundo o que os relatos contam, com muita neblina. Alguns dizem que foi proposital o choque, que já tinham saqueado o navio um pouco antes, enfim, tem muita histórias de piratas envolvendo... São vários navios, eu estou dizendo isso porque tinha muita gente a bordo. A vila de Ilhabela já existia nessa época, no começo do século passado. Ilhabela foi sede de comarca, na verdade, Ilhabela já comandou toda aquela região, aconteceram mudanças, depois São Sebastião virou comarca, hoje Ilhabela tem a sua comarca, enfim, né, já está criada pela... a Assembleia Legislativa do Estado, há 6, 8 anos atrás, voltou a ser comarca. Então, a cidade já vive por conta, como eu te disse, muito em função, ou só em função do turismo, basicamente, que acontece o ano todo. Deve ter sofrido incrivelmente nesses 2 anos de pandemia, não é, prefeito? Verdade. Como é que foi? Como é que se seguraram? Não, eu vou dizer o seguinte, eu sou prefeito há 1 ano e meio, praticamente. A gente pegou uma situação difícil. Minha área é saúde. Mas o senhor já cuidava da saúde ali de São Sebastião, foi na Santa Casa, trabalhou na Santa Casa, voltou... A experiência minha na saúde é grande. Aliás, é o que me levou a ser prefeito, o reconhecimento de todo o trabalho que nós fizemos lá. Ilhabela foi comparada à Nova Zelândia. A imprensa, Folha de São Paulo, alguns portais, disseram que Ilhabela era a Nova Zelândia brasileira. A gente foi a cidade que menos mortes por habitante aconteceram no país. Então, o senhor tem de cabeça de quantos cidadãos os senhores perderam lá? 54 munícipes faleceram, porque a gente fez uma homenagem outro dia, inauguramos um serviço de odontologia novo, centro de especialidades odontológicas, e um desses falecidos era funcionário da Secretaria de Saúde. A gente deu um nome no espaço, denominou o espaço com o nome desse rapaz, mas ao mesmo tempo a gente fez um mausoléu ali homenageando todos os mortos por Covid na cidade, as famílias, né? E o senhor, como prefeito, ficou entre a cruz e a espada, né? Não sabendo se fazia um lockdown, se segurava a cidade, obrigava o pessoal a usar máscara, obrigava a vacina e, ao mesmo tempo, como prefeito, queria que a atividade econômica no município funcionasse. Como é que foi essa dicotomia, essa sinuca de bico? Eu sou pela ciência. Então, a gente fez um controle de entrada na balsa. A gente, por um determinado período, a gente obrigava as pessoas que queriam vir para Ilhabela a apresentar o teste do Covid.
a gente controlou e obrigou o uso de máscaras em ambientes fechados, em ambientes de aglomeração, mas a partir do momento em que a situação melhorou, diria para você, no meio do ano passado, a partir de julho, a gente já começou a retomar. Foi a primeira cidade que começou a fazer eventos esportivos, culturais, turísticos, para retomar a nossa indústria. E mesmo assim a gente controlou com muita firmeza a questão do Covid. Montamos um serviço que foi modelo para o Brasil, aliás, foi reconhecido e premiado pelo Ministério da Saúde, que era o acompanhamento dos pacientes que tinham sinais e tinham positivado do Covid em casa. Então a gente não deixava o paciente, não deixava abandonado o paciente. Diariamente nós tínhamos equipes que iam em casa conferir como é que estava o andamento da doença. Começava a piorar, antes que piorasse demais, trazia o paciente, fazia intervenção, ou seja, a gente impedia que o paciente chegasse numa necessidade de intubação e de hospitalização. Com isso a gente conseguiu sucesso reconhecido em âmbito nacional pelo Ministério da Saúde. O senhor sofreu muita pressão assim do comércio, dos hotéis, restaurantes? Lógico, lógico. Foi, né? Porque, lógico, quando você... De um lado, o pessoal querendo emprego, lógico, querendo atividade, querendo funcionar. A cidade basicamente é isso, vive do turismo. Mas nós limitamos no período que foi necessário. Eles tinham convicção disso. Então, logo foi possível, a gente começou a liberar e logo os comerciantes voltaram a faturar. Nós fizemos aí, deixamos de cobrar neste ano de 2021 os impostos, transferimos os impostos agora para 2022. Então, o comerciante conseguiu com isso manter o seu colaborador. A gente pagou uma parte do salário dos colaboradores, distribuímos um cartão que ajudava os moradores de baixa renda, os ambulantes, enfim, a gente cuidou também do social para que todos conseguissem sair numa situação menos ruim dessa pandemia, e acho que isso foi um sucesso. Pelo fato de ser uma ilha, não é? Essa assistência médica, assistência à saúde, caso de vacinas, por exemplo, é mais difícil chegar. Como é que foi a vacinação? A vacinação, no início, foi difícil porque o governo do estado repassava quantidades a menos do que a necessidade. Eu briguei muito com o ex-governador Dória, que graças a Deus foi embora, e agora a gente conseguiu, hoje nós somos a cidade do litoral que tem o maior percentual de vacinados. A gente já ultrapassou os 98% da população vacinada com primeira e segunda dose. O infantil está um pouquinho abaixo disso, próximo de 90%, mas nós estamos avançando. A cidade de Ilhabela é modelo de vacinação para a região. A saúde sempre foi o nosso forte. Nosso governo sempre deu muita atenção para a saúde e para a educação. Nós fomos a primeira cidade do Brasil que retomou as aulas em 2021. No dia 18 de janeiro, 18 de janeiro, eu era prefeito há 18 dias, nós já estávamos retomando as aulas presenciais. As crianças ficaram sem aula durante quanto tempo, prefeito? Ficaram sem aula durante 300 dias no governo anterior ao nosso. 18 dias depois que eu assumi... O senhor assumiu no meio da pandemia? Na verdade, eu assumi dia 4 de janeiro de 2021, no meio da pandemia. No meio da pandemia. A pandemia começou em 2020. 2020. Março de 2020. Logo depois do carnaval de 2020. Março de 2020. Então, o senhor pegou depois de um ano já de pandemia. 4 de janeiro de 2021 que eu assumi, de verdade. A cidade estava tendo o quê? Quantas mortes por semana, por dia nessa época? Nós tivemos, como eu disse para você, poucas mortes, mas era um momento em que mais mortes estavam acontecendo quando eu assumi. A gente remodelou tudo. Tinha um hospital de campanha montado, um monte de barbaridade. Nós acabamos com isso. Em vez de ficar montando um hospital de campanha, nós montamos esse serviço que eu te disse, que visitava os doentes em casa, porque você isola o doente, mas você não pode abandonar o doente em casa. Então a gente isolava o doente em casa, mas fazia um acompanhamento quase que diário. Os casos mais simples por telefone, os casos mais graves pessoalmente. Quando o caso se agravava, a gente levava para o hospital. E antes de necessitar uma intubação, porque ele ia no momento antecipado, a gente tinha um sucesso maior no tratamento. Chegou a faltar oxigênio? De jeito nenhum. Quando começou a correria, a gente montou mais uma usina. Eu fui, como te disse, secretário de saúde na época, eu que terminei o hospital. Você estava falando agora há pouco aí do meu histórico. A gente montou uma usina, nós tínhamos medicação e oxigênio para emprestar para os outros. Nós emprestamos para todos os municípios da região
sendo o menor dos municípios. A gente se preparou. São Sebastião chegou a pedir um socorro para vocês lá? Na área de medicação, os medicamentos para anestesia, sim. São Sebastião é a cidade grande que tem ali do lado, né? Sim, uma cidade mas imensa. de repente, comeram bola lá, a gente foi mais rápido, compramos as medicações, nós emprestamos inclusive para o Hospital Regional do Governo do Estado. Prefeito, o senhor chegou a pegar o vírus, não? Peguei 2 meses atrás, eu tive Covid. É mesmo? Mas já vacinado com a terceira dose, foi tranquilo. 3 dias de coriza, dor de cabeça, um resfriado, dor de garganta. O Covid foi tranquilo. Está todo mundo pegando essa Covid agora. Graças à vacina, dá para se segurar. É a tal da imunidade de rebanho. A gente fica com um pouco de sequelas, né? Eu tive sequela de tontura. O senhor tem se queixado de memória, não é? Memória, um pouquinho de lápis de memória. Mas lembrou bem aqui da data do afundamento do Príncipe de Astúrias. Eu era prefeito nessa época, a gente fez uma solenidade bacana, trouxemos lá O navio está lá até hoje, né? Restos dos navios, né? Porque a maré, a força da maré destrói muita pirataria. Fez um século agora, né? O navio é saqueado, né? Os navios, no começo, foram muito saqueados, então muita coisa que estava lá se perdeu. Nós estamos tentando recuperar uma escultura que ela estava indo para a Argentina, 4 esculturas perdidas lá, depois refizeram essas esculturas, réplicas dela. Será que tem muita coisa ainda lá no navio? Acho que tem pouca coisa. Mas nós temos um museu não pode bacana. falar, porque senão o pessoal vai... Não, mas nós temos um museu bacana lá, montado com muitas das coisas que foram recuperadas desse naufrágio. Conta a história desse e de outros naufrágios. Muito bem. Prefeito Toninho está aqui conosco, nós voltamos daqui a pouco, vamos a mais um intervalo. Até já, fique com a gente, hein?